לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. Bom dia a todos. Boker Tov para todos da sinagoga. Boker Tov para todos no Zoom. Vamos aqui dar início ao nosso estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira nós fazemos um estudo comunitário, né? Então, são congregantes, como eu, que trazem assuntos para serem comentados, e sempre a gente tenta fazer um estudo prático sobre a Torá, né? Não sei se é correto falar isso, mas a gente tenta aplicar. A gente sai daqui e fala, valeu a pena, uma Torá que a gente carrega com a gente. E hoje, quem aceitou o desafio de fazer, novamente, a nossa querida Silvia Weisburt. A Silvinha, ela é profissional da área de TI, da mesma área que eu, e ela tem no currículo, assim, a marca melhor delas, que é uma ex-bogueret da Hazit. E que todo o kavod seja muito bem dado sempre aos bogrim das Tnuot. E Hanihado Shomé. Aí, agora, então, agora nota 1000. Então, a Silvinha vai falar sobre Kitavó, que sempre o Raul faz a piada do Kitavó. Hoje não fez, né, Raul? Aqui está o avô. Exatamente. Então, a piada é essa. Bom, mas vamos lá. Olha, eu queria aproveitar também, né, fazer o estudo em honra e memória a Vivian Sterenberg, tá? Por favor, Silvia. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui do lado da minha amiga Frida, num momento tão especial. Também boguera da Hazit. Então, mais uma vez, vamos tentar fazer desse momento alguma coisa significativa. Por acaso, por coincidência, no ano passado fui eu que fiz também. Depois que eu olhei, eu me lembrei, ou retrasado, mas acho que foi ano passado. Trouxe o mesmo estudo ou não? Não, completamente diferente. Sabe que dá para trazer que as pessoas esquecem? Eu sei, mas eu também esqueci, então houve esse problema. Eu também esqueci. Mas, no ano passado, por recordar que na leitura dessa paraxá, a gente tem, no meio, é um momento onde Moshe está terminando o terceiro discurso para o povo de Israel e falando das bênçãos, da chegada na Terra Prometida e de maldições também. Ao descrever a Terra, né, a Terra para onde eles estão se dirigindo depois de 40 anos no deserto, ele ressalta que é uma terra que vai trazer bênçãos e a riqueza dela é porque é uma terra onde flui leite e mel. E essa é uma expressão que a gente usa, né, na educação judaica e no ambiente judaico com muita frequência, né, Eretz Avat Halav, Halav Udvash, e tem uma música que praticamente todo mundo conhece, muita gente conhece, que é muito gostosa. Ela tem inúmeras versões, ela tem a versão mais infantil, que é essa que a gente normalmente canta, tem uma versão em jazz, da Nina Simone, imperdível, tem no YouTube, recomendo, o link está desde ontem lá no Comunicação da Área, no comentário do Hélio Schertman. Não vou contar a fofoca de por que a Nina Simone fez essa música, porque ela namorava um cara judeu, mas e aí, né, ela incorporou algumas tradições judaicas na música dela, mas é um jazz imperdível. Mas
Eu queria convidar vocês, como há um ano atrás, para a gente cantar junto a música para começar o estudo da Paraxá. Pode ser, Vitor? Quer a pessoa, Simone, quer botar? Quer botar a Nina Simone? Então pode ser, é melhor do que nós. Ou quer cantar? Vamos cantar, gente. Então a gente vai cantar, depois você põe um pouquinho da Nina Simone, que é imperdível. Então vamos lá. Tá bom? Vamos? Eretz Avat Halav, Halav Udvash, 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 Eretz Avat Halav, Avat Halav Udevash, Eretz Avat Halav, Savat Halav Udevash, Eretz Avat Halav, Halav Udvash, Eretz Avat Halav, Halav Udvash. Acabou. Quer botar? Você põe a Nina Simone daqui a pouco? Enquanto você vai achando. Infantil, juvenil, adulta, terceira idade. Essa é infantil, juvenil, é. Sênior, pois é. Então vamos lá na Paraxá. Moshe está chegando na Terra Prometida, ele sabe que não vai entrar. Então, ele está fazendo um discurso para passar para o povo quais são as questões relevantes, né? As prescrições, o Plau diz, prescrições sociais, legais, éticas e rituais. E uma parte muito importante dessa paraxá, né, é quando que vai estar na Agadá, daqui para frente, em todas as... e vai ser recitado todos os anos, né? Eu vou falar em português. Meu pai era um fugitivo arameu. Ele desceu ao Egito com poucas pessoas e ali se estabeleceu temporariamente, mas ali se tornou uma nação grande e muito populosa. Eram poucos e viraram muitos. Os egípcios nos trataram duramente e nos oprimiram. Eles nos impuseram trabalhos pesados. Nós clamamos ao Eterno, Deus dos nossos ancestrais, e o Eterno ouviu o nosso apelo e viu nosso apuro, a nossa miséria e a nossa opressão. O Eterno nos libertou do Egito com a mão poderosa, braço estendido e poder impressionante, com sinais e prodígios. E nos trazendo até esse lugar, nos dando essa terra, uma terra, Eretz Avat Halav, uma terra onde flui leite e mel. Então, nós saímos da escravidão, estamos na liberdade. Na Agadá, né, essa frase é muito importante, Beyad Hazakah Uvezro Anetuyah, que é o braço forte, né? Então, a gente tem um pacto entre um povo que está sendo libertado do Egito por um Deus que tem um braço forte, tem um poder impressionante, mas o povo, por sua vez, no pacto, na aliança, ele precisa obedecer algumas diretrizes, algumas regras, algumas... ele tem que seguir um caminho reto para ter bênçãos, e se ele fugir da regra... E aqui tem uma lista de maldições super interessante, eu não vou ler agora, mas situações bem duras, com penalidades duríssimas, né? Uma, só para exemplo, que ela é mais curiosa, é você se deitar com a sua sogra. Então, recomendo que ninguém faça isso. Então, eu recomendo, a gente não sabe, mas vai ser punido exemplarmente. A gente reconhece. Estou falando assim de própria vontade, ninguém chegou nisso. Então que a gente. Não, como castigo, ninguém chegou. Então, assim, em termos de pacto, tem uma situação muito interessante. O que tem de interessante? É uma aliança entre Deus e o povo. Deus é muito poderoso, impressionantemente poderoso. Ao mesmo tempo, ele impõe
situações, porém o povo precisa se comportar no sentido de usar o livre-arbítrio para alguma coisa boa. O que isso quer dizer? Existe o desvio do bom caminho e, com isso, as penalidades também. E quando obedecer, né, as diretrizes divinas e as regras divinas, tem uma outra expressão que a gente usa, que tem nessa paraxá e que a gente repete toda sexta-feira, que é Behol levavcha behol nafshecha. Quer dizer, tudo que você tem que fazer com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, fazer alguma coisa por simples obrigação não é o caso aqui, não é o caso dessa relação. Pode ser o caso do seu trabalho profissional, pode ser o caso da hora que eu tenho que lavar a louça em casa, mas não é o caso dessa relação com o divino que a gente está vendo por aqui. Então, existe uma obrigação, ao mesmo tempo existe uma liberdade e existe uma demanda para que a gente haja com o coração e com a alma, né? Que a gente faça isso de corpo inteiro, como faria outras coisas que tenham gosto, né? Que a gente faça com intenção. Então, uma relação muito estranha. Podia ser uma relação com Deus dogmática, podia ser uma relação de pura ordenação e penalidade, mas não é. É uma relação que demanda que seja feito com todo o coração e toda a alma. Outra coisa interessante que aparece na paraxá é o seguinte, eu vou ler aqui um pedaço. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel, dizendo, silêncio, ouve, ó Israel, Shema Israel, né, que a gente conhece. Behol levavcha, behol nafshecha, de todo o coração, de toda a alma, também está na reza, né, Shema Israel, que a gente fala com frequência. Hoje você se tornou o povo do Eterno seu Deus. Escute o Eterno seu Deus, cumpre os mandamentos e leis divinos que eu ordeno a você nesse dia. Deus ordena. Só que ele não ordena um grupo pequeno, ele ordena todo mundo. O que isso quer dizer? É que as regras, o conhecimento e as diretrizes não valem só para uma casta religiosa, não valem só para um grupo de sacerdotes, não valem só para um grupo pio, um grupo que se dedica mais ao conhecimento, ela vale para a comunidade inteira. Todo povo tem que estar ciente, todo povo tem que estudar, todo povo tem que ler, todo povo tem que saber. Em relação a isso, o Rabino Sacks, vou ter que falar dele, desculpa, Raul. É um rabino que vale a pena ler, assim, para quem não conhece. O Hélio cita no comentário que está na comunicação da Ari, mas é um rabino de linha bem mais ortodoxa do que a gente costuma trabalhar, mas ele é um ortodoxo moderno muito esclarecido. Muito esclarecido. Ele foi nomeado Lorde pela Rainha Elizabeth, ele era o chefe dos rabinos do Commonwealth, lá, né, Ele é um lorde. Ele é um lorde nominado. na realidade, né? E ele faz um comentário muito interessante. Um minutinho. Infelizmente, ele faleceu há uns anos atrás. Meu telefone ainda não faz esse trabalho. 2021. Ele faleceu em 2021.
Ele faz um comparativo da Inglaterra com os Estados Unidos. Ele começa fazendo um comparativo da Inglaterra com os Estados Unidos. O que ele fala? É que tem sociedades que são baseadas num pacto, num acordo, numa aliança. E tem sociedades que são baseadas na pura tradição. Então, se você tem uma pura tradição, você vai saber quem é o rei, quem é a rainha, quem são as pessoas, quem é Pedro Álvares Cabral, porém você não se relaciona com eles. Uma sociedade de um pacto, além de você reverenciar aquelas pessoas pelo fim da tradição, né, para manter a tradição, você não valoriza o passado porque ele é velho. Você lembra o passado, repete o passado todo ano, porque essa determinação e essa determinação coletiva determina como é que a sociedade foi criada como um ato de compromisso moral e que é tratado em gerações sucessivas. Então, por exemplo, em Pêssar, né, que tem esse pedaço da Paraxá que a gente fala que todo ano a gente tem que se sentir como quem tivesse saído, como se nós tivéssemos saído do Egito. Nessa Paraxá, eles falam que nós, hoje, em 2024, precisamos pensar nisso com todo o nosso coração e toda a nossa alma, que essas regras continuam valendo, continuem não se deitando com sogras e sogros, por favor, e coisas similares. Esse é o extremo, né? E a parte das maldições é muito interessante, porque é realmente terrível. É mais do que um filme de terror, é mais do que um filme de Hollywood, é péssimo. Vale a pena ler. Aí ele continua dizendo o seguinte: as sociedades de pacto existem não só porque elas estavam assim por um longo tempo, ou por um ato de conquista, ou por um objetivo econômico, ou por uma vantagem militar. Eles existem para honrar um vínculo moral, um compromisso ético. E, por isso, repetir a história, contar a história sempre, para todas as gerações, e muitas vezes, é essencial para essas sociedades, para lembrar a todos os cidadãos quem eles são. E, por isso, a gente repete e lê a Paraxá todo ano, e fala a mesma coisa todo ano, de formas diferentes, e conta para as crianças, e conta para os adultos, e de formas... E a cada ano isso vai mudando, né? E por isso também Moisés ficou por 40 anos com os judeus no deserto, e, ao final dos 40 anos, ele repete tudo aquilo que ele tinha dito, mais uma vez, em 3 discursos, e esse é o último discurso. Vou falar mais um pouquinho, tá? Mais uma coisa que tem nessa Paraxá é a questão de como é que você trata os primeiros frutos das árvores, as primícias, né, que se fala. Os primeiros frutos das árvores geralmente são ruins, né? Do primeiro ano, você planta uma laranjeira, uma árvore de tangerina, a primeira laranja é ruim, a primeira tangerina é ruim, e estou falando isso porque é mais perto, né, de mim. A partir do terceiro ano, o fruto está bom. Né? A partir da terceira rodada, o fruto está bom. E esse terceiro ano de produção deve ser dado, né, segundo a Paraxá, para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, para os imigrantes. Né? A gente tem aqui estrangeiros, sim. Não, mas eu estou fazendo um paralelo aqui. Estrangeiro, ok. Para os levitas também, pobrezinhos. Então, para você se transformar numa grande nação, você também tem que saber doar o melhor de si. E a fruta do terceiro ano é o melhor que a gente tem para dar. Apesar dessa época, né, onde aparecem as frutas, em Shavuot, em Pêssar, é que isso é repetido. Então,
o Rabino Sacks fala o seguinte, que essa história do povo judeu e da saída do Egito é mais do que um mito de origem. Muitos povos têm um mito de origem. Nós surgimos do Rômulo e Remo, nós surgimos do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, mas isso, o que traz a nossa história não é um mito, é um acordo, é um pacto, e ele vai servir para que nós nos estruturemos como uma sociedade com as regras e também que se abra espaço para os outsiders, para os estrangeiros, como imigrantes, pessoas que procuram asilo, os aliens, os extraterrestres, etc. Essa é uma piadinha. Então, quem venha fazer parte da sociedade também vai transformar essa história na sua própria história, assim como Ruth fez, e também vai repetir essa história como a sua própria história. E ele faz um paralelo, ele gosta muito dos Estados Unidos, apesar de ser inglês, um lord inglês, ele fala que os Estados Unidos faz isso e que a Inglaterra não faz. Agora, só para fechar, e usando uma mensagem que ele usa e que acho que serve para nós também, é que se você quer manter a liberdade, você tem que continuar contando a história, porque a liberdade depende de você ter uma régua, né, uma medida do que é um caminho ético e moral e correto, e que seja um caminho de construção. E, fazendo um paralelo, quer dizer, a mensagem da liberdade e da orientação divina nunca é baseada no ódio ao estrangeiro, nunca é baseada no ódio ao vizinho, ao estranho e ao diferente. Ela é baseada na construção da sua própria sociedade. É isso aí. Muito bom mesmo. Silvinha, eu estava aqui pensando, você falou do pacto, né? Como se fala pacto em hebraico? Brit. Great Britain, né? O grande pacto, será? Não sei. Tem a ver, não sei quem conhece a origem do Britain, mas acho que não, né? Bom, mas eu queria também falar aqui sobre essa questão de maldições. É um dito racídico, né? É muito interessante. Dentro das transgressões, né? As transgressões secretas, elas recebem a maldição diretamente, né? As transgressões públicas, você tem uma esperança de recuperar essa história, né? E a pior dela é a hipocrisia. Nenhuma. Realmente, a parte de filmagem. Opa, alguém está falando, tem que ser prende lá o som. Bom, vamos abrir então aqui. E a manipulação. Manipulação também é terrível. Sobre a manipulação também está aqui. O som está baixo, hein? Oi, o som está baixo? Deixa eu trocar. Melhorou? Qual que está melhor, Michel? Esse? Bom, Michel está lá. Bom. Melhorou um pouquinho, mas continua baixo. Não sei se pode aumentar mais. Aqui a gente estava falando sobre os órfãos, as viúvas, né, os estrangeiros. A Torá sempre tem uma preocupação. Esse microfone está desligado. Não, a gente estava falando sobre as preocupações com a viúva, com os órfãos, com os estrangeiros, né? Sempre uma preocupação com o menos favorecido, né? E uma coisa assim sobre enganar, né? Quer dizer, está muito claro aqui, você não pode manipular ou dar conselhos ruins aos ignorantes. Você faz isso é deplorável. Desviar o cego do caminho, botar uma pedra na frente do cego, isso é a pior coisa que pode acontecer, merece as hemorroidas, né? Tem umas assim, tem uma maldição que é hemorroida. Bom, passando aqui para o Ariel. Entrou? Ok. Então, obrigado pelo estudo.
A minha fala não passa por nada disso, passa por uma partezinha da Paraxá que o povo clamou a Deus. Não foi uma decisão divina, não foi ele foi provocado. Quando o povo sentiu todo o drama que estava havendo, a falta de esperança, o povo clamou a Deus. Está escrito na Paraxá. E interessante que Deus vê um potencial, por mais que Deus seja poderoso, etc., como você bem descreveu, Deus também vê um potencial nesse povo dele ser forte, dele ser resiliente, dele poder aguentar o rojão e enfrentar vários inimigos e entrar na terra de Israel. E quero só citar o embaixador israelense na ONU, há 2 dias atrás, que ele fala que sangue judeu custa caro. E nunca mais um judeu vai abaixar a cabeça para um tirano. Venham aqui na quinta-feira, que tem o shofar sendo tocado pelo nosso amigo aqui, pelo Ricardo, pelo Silvio. É sensacional, vale a pena. Obrigado. Primeiramente, Yasher Korahá, a minha xará Silvia, aí pela belo Dvar Torá, especialmente por lembrar-se de trazer palavras, texto do Rabino Sachs, Rabino tão ilustrado e tão... não tem adjetivo, gosto... Eu sempre aprecio muito ao ouvir palavras dele. Uma coisa, entre as citações que foram trazidas aí, essa paraxá traz a lista de bênçãos, maldições, entre outras, o que eu me lembro que traz, que me chama a atenção, e procures sempre ser a cabeça e não seres o rabo ou a cauda, por ser sempre a cabeça e não ser a cauda. Também uma das acho que são 50 e poucas citações. Mas agora o que me traz aqui, que Silvia fez muita ênfase no Behol Levav Ha, citou diversas vezes com todo o coração. E que citou também que as coisas têm que ser feitas com toda a entrega do ser. E aí estou me lembrando que dentro do ritual judaico, então tem a palavra keva e tem kavaná. Keva, quando a gente recita, faz uma coisa por obrigação. Recita, eu já ouvi uma vez a expressão, entre aspas, cumprir tabela. Keva seria cumprir tabela. E com kavaná, quando a gente consegue, eu não digo que faz, quando consegue, porque a ideia que eu faço é que a pessoa começa por keva e, em algum momento, o keva vira kavaná. Então, isso de dizer, só faça com kavaná, só faça com o coração íntegro e tudo mais, me parece uma liberdade de interpretação que não se pode exigir que faça que tudo seja feito com kavaná, com intenção. Porque se esperar isso, fica muito... nem sempre vai acontecer, para não dizer nunca vai acontecer. Então, um excesso de ênfase no Behol Levav Ha pode chegar ao ponto de não acontecer. Então, eu diria, mesmo que esteja sem kavaná, mas você, ao cumprir uma mitzvah, não necessariamente recitar uma oração, mas, em geral, qualquer atitude, para não te levar para o caminho oposto, você começa, se não com kavaná, começa com keva. E, em algum momento, isso pode se transformar
então, em Kavaná, de pessoa sentir o gosto e fazer com o coração. Me parece que estabelecer limites, Kavaná, é um pouco perigoso. Não imagino que seja a intenção de Moshe ou do articulista. Obrigado a todos. Eu vou lá buscar uma pilha lá na salinha do Jairo. Acabou tua pilha? É isso, né? Bom dia, eu queria falar então, acho que a Silvia e o Silvio falaram um negócio muito bonito, completou bem, e eu, quando a Silvia falou, eu pensei no seguinte, realmente a Torá fala para você seguir esses preceitos com todo o teu coração e com toda a tua força. Coração, no caso da Bíblia, no caso do Tanar, é sempre a mente, a metáfora da mente, naquele tempo. Não é? Hoje o coração é metáfora do sentimento. Né? A gente sabe que o coração é só uma bomba que bombeia o sangue, né? Não tem sentimento nenhum. Mas, então, a metáfora do sentimento, e hoje, naquela época, era a metáfora da mente. Então, faça tudo com a tua racionalidade, com toda a tua força. É o que fala. E aí, eu queria... aí a Silvia e o Silvio também entraram num conceito de que as mitzvot são mitzvot religiosas, de comportamento religioso, de ritualística. Né? Segue esse ritual dessa maneira, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria, não sei se foi isso que foi falado, mas eu entendi assim. Queria dar uma extensão nisso. Essas nossas mitzvot, elas não são de maneira nenhuma mitzvot ritualísticas. Tá certo? Elas são também, elas incluem algum ritual. Vou repetir, incluem algum ritual. E o ritual é intercambiável. Você vê que o ritual que está descrito aqui, que a Silvia falou, que quando que está na Tanar, que o cara chega lá com as primícias, entrega e fala, meu pai foi um arameu fugitivo, ou pobre, uma coisa assim, a tradução é meio complicada, mas é o único ritual que está descrito no Tanar. O único ritual onde a pessoa tem que falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Nosso ritual hoje é todo baseado na pessoa falando. E naquela época só tinha essa reza, e essa reza não existe mais. Então, o ritual também é algo que evolui, que muda. Mas, de qualquer maneira, essas mitzvot, elas são para a vida, e não só para essa parte ritualística, que é importante também, sem dúvida nenhuma. E aí, se a gente pegar e der esse pulo, a gente vai descobrir que, mesmo lavando a louça, no exemplo que falou a Silvia, que é uma coisa que eu entendo bem, porque é a parte que me toca em casa, você tem que fazer com Kavaná. Mesmo lavando a louça, você tem que fazer pensando no que está fazendo e por que você está fazendo, e fazer porque você quer fazer, porque é importante fazer, e fazer da melhor maneira possível. Eu sou um cara que tem uma bronca danada desses aparelhinhos aqui, quando a pessoa manda. A Marina acabou de mandar assim, Raul, não esquece de mandar MSGP e deu o nome da pessoa. Aí eu respondo para ela, o que quer dizer isso? Não entendi. Quer escrever em português? O que quer dizer MSG? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho uma companhia de cruzeiro chamada MSC. Será que é parecido com isso? Não sei. Então, eu não gosto. Eu acho que tem que escrever com todas as letras. Quando eu estou chato, aí eu respondo NE. Quer dizer, não entendi nada. Então, porque agora, esse é só um exemplinho. Né? Eu acho que tudo que você faz, é claro que isso aqui é só um exemplinho irônico, mas tudo que você faz, eu acho que isso que está na Torá, não é só a parte ritualística e religiosa. Né? Tudo que você faz na vida é para fazer dessa maneira. Se esforçar para chegar nisso que o Silvio falou, você vai começar fazendo realmente por obrigação, então, mas você tem que se esforçar para chegar a fazer tudo o que você faz na tua vida, e eu sei que é impossível, tá? Mas com Kavaná, com vontade e sabendo por que está fazendo. Não se obrigue a ir em tudo só porque você foi convidado. Vai quando você quer, que aí você está lá plenamente. Aí você foi convidado para a formatura do sobrinho do teu vizinho. Você fala, eu tenho que ir? Não, você fala assim, não vai dar, porque eu tenho... Sabe, vai naquilo que você quer. Faz o que você precisa, faz o que você sente. Eu acho que isso é o que está nessa mensagem muito interessante que a Silvia levantou. E só para terminar, quer dizer, então eu mais ou menos concordo totalmente e boto esse apêndice.
não é... Quando você está no trabalho, Silvia, quando você está lavando a louça, você também está nesse esquema. Porque está dentro do esquema das mitzvot que você tem que se sustentar. Que você tem que se sustentar. Que você tem que sustentar os outros. Então, isso faz parte. Então, você não pode falar, não, essa parte aqui é uma parte que eu faço, mas não é para fazer. Nem dá. Então, é isso. E a última coisa que eu quero falar é só chamar a atenção para esse ponto que a Torá fala milhares de vezes, que é o estrangeiro, Gera Yatom Velmaná, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que tem que cuidar deles. E a gente sempre pega esse negócio e fala, cuidar dos necessitados. Mas pensa bem que não é isso que está dizendo. Certo? Porque tem necessitado que não é nem órfão, nem estrangeiro, nem viúva. Não tem? Tem. Então, qual é a diferença? Nem fragilizado. Qual é a diferença? A diferença é que essas três categorias, para mim, né, tudo para mim, elas exemplificam as pessoas que naquela sociedade agrícola não tinham propriedades. O estrangeiro não tem propriedade, a viúva não tem, porque a propriedade do marido dela passou para outra família, e o órfão também não tem, porque não tem pai. Então, esse pessoal é o pessoal que não tem condição de se sustentar. Não é o necessitado. É algo além. É a pessoa que não tem condição de se sustentar. Tá certo? A pessoa que tem condição de se sustentar, tem que se sustentar. Né? Então, você tem que medir isso nessa brincadeira aqui, nessa história aqui. Então, eu acho que a gente tem que ler pensando nas palavras, porque se as pessoas escolherem esse trio de palavras, eles têm algum porquê. Porque eles podiam falar, ajude os famintos. Né? Porque ele usa 3 palavras, você podia usar uma. Porque ele quer falar alguma coisa ali. É isso. Sim, mais um negócio que, depois que isso aconteceu no Líbano ontem, a gente descobriu que o único equipamento eletrônico confiável no mundo são as urnas eletrônicas aqui do Brasil. O resto tudo dá problema. Quando é o momento da libertação, será que nós teremos um momento em que as relações humanas seriam uma frase que é a mais subversiva, mas na Haftará, ele termina que a libertação está parcialmente no reino de Deus. É um relacionamento mais fluido que fixo e não deixamos o resto para Deus. É assim que a visão de Isaías pode falar nos nossos dias. Ricardo. As 3 rezas diárias substituem 3 sacrifícios que eram feitos no templo. E existem, a meu ver, 2 explicações possíveis que estão... Que o conceito é esse, mas ele podia ser evoluir. Né? Esse conceito tinha que evoluir para manter o conceito e para não ficar aquilo ser uma coisa mecânica, que eu acho que é mais ou menos isso que o Hélio falou. Quer dizer, se a gente realmente é de agradecer e de esperar dormir, de esperar não sei o quê, está tudo certo. Mas tem que ser daquela maneira sempre igual? Igual na Idade Média? Igual no... Não. Que não são nem muito mais antigas que isso. Não. A gente podia tentar fazer alguma coisa mais adequada para a gente hoje, alguma coisa que a gente entenda, porque a galera que lê aquilo não entende nada, Gás. Nada. Porque aquilo ali é escrito num hebraico bonito, que a gente não entende direito, e traduzido num português horroroso, que a gente entende menos ainda. Silvinha, quer falar? Não, eu estou escutando tudo, né? Assim, o que a gente está aqui conversando, e eu acho que uma coisa que me bateu quando estávamos falando de Kavaná, né, da questão da intenção, eu acho que a gente pode talvez relacionar com o que a gente aqui está passando, é que
não sei se ou não é uma interpretação minha e particular, mas que a vida é muito curta, né? E que se a gente não viver com intenção, a gente está perdendo um tempo muito precioso, né? E que é o caso que a gente está um pouco vivendo. A gente perdeu uma pessoa relativamente jovem, né? Que ainda que a gente gostaria que tivesse mais tempo com a gente, né? Então, acho que a gente pode se recordar disso e se recordar dessa questão da Kavaná e viver com intenção o máximo que a gente puder, né? Tirar as distrações e fazer as coisas com desejo e seguir e lembrar de que a vida é curta. Vamos. Muito bom. Acho que essa é a maior homenagem que pode ser feita a uma pessoa, né? Que não está mais. É uma delas. Tem que encerrar? Daqui a pouco a gente pega, mas só para a gente encerrar aqui a gravação, o Silvio acho que não está mais aí. Ah, tá. E acho que todas as questões que a gente trouxe, né, tem a ver com esse balanço delicado entre o que é fazer com o coração, com a emoção, com a cabeça e com a alma, o que é fazer com plenitude, o que é fazer com intensidade, o que é ter moderação para não ter intensidade 100% do tempo, porque também ninguém aguenta. Né? Ninguém aguenta. Até, o Hélio falou de Yom Kippur. Imagina se todas as nossas rezas fossem igual ao final de Yom Kippur. Eu não aguentava. Né? A gente tem que dar uma moderada na intensidade também. E a intenção pode ser também meditar, focar de uma outra forma. Não é só a intenção como uma coisa muito regrada, lembrar dos momentos também de intenção quieta, né? De intenção profunda, de pensamento, mas a intenção como o foco, né? Como uma questão de foco. Foco que, às vezes, é necessário que seja um foco meditativo, mas... Inclusive, sobre isso que você está falando, um dos dilemas das gerações futuras, evidentemente, numa visão mais progressista, é a questão da reza. E algumas comunidades, principalmente nos Estados Unidos, já está indo para uma linha de ter mindful, eu não conheço muito isso, mindful como experiências de espiritualização, né? Tudo para quem faz é bom, né? Todas as religiões têm um lado material. Não, não é verdade. Tem até o Rabino Bronstein, que é da Bnei Jeshurun, emérito, ficou rico com isso, e ele vai muito nessa linha do Mindful, na Costa Rica. Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente tem aqui opiniões e opiniões e Zavat شيل ماله اسعينا يا الهاري معين يا فوزري Eretz
bosh, Eretz Avat Halav. Halav the bosh, Eretz Avat Halav. Halav the bosh, Eretz Avat Halav. Halav the bosh, Eretz Avat Halav. Avat Halav urebash. Eretz Avat Halav. Avat Halav urebash. Eretz Avat Halav. Halav the bosh, Eretz Avat Halav. Halav the bosh, Eretz Avat Halav. Mas é isso, Silvio, eu vou escutar completo depois, né? É isso. Então, agradecer a Silvinha. Né? Silvia, parabéns. Eu pedi para trazer o livro do Bricata Amazônia, não chegou. Não sei se a gente acaba, ou se a gente espera, ou se a gente vai embora. Assim, já que a gente pegou o Bricata Amazônia, sobre o Eretz Avat Halav, que você percebe que ele fala que a terra que emana leite e mel. Terra nenhuma emana leite e mel. Certo? Mel. No caso, nessa época, o mel não era mel de abelha, pelo que dizem os arqueólogos lá, e sim era aquele de tâmara que chama silano, que você é um alimento que você processa, você esmaga a tâmara e tal. Então, da terra, Deus não tira o pão da terra, máximo bota o trigo lá e mesmo assim você tem que plantar ele. Então, essa parceria que tem sempre, a terra é boa, se você fizer ela fica boa. Se você deixar ele, se não fizer nada, ela fica lá. Agora não chegou, obrigado. Vamos terminar e esperar que chegue, senão vamos cantar a primeira parte. Bom, Silvio, mais uma vez, obrigado. Uma boa quinta-feira a todos. Né? E mais uma vez, assim, né, em memória de Vivian Sterenberg, né, toda de abençoada memória. Então, tá. Então, vamos encerrar. Não. Tá, pode encerrar, Richard. Agora é só aqui. Obrigado, gente. Uma boa quinta-feira a todos aí.